Itus. Alô. Pessoal, vocês podem sentar mais aqui na frente, viu? Ah, tá. Mas aqui está tudo ligado, os ventiladores aqui. Isso. O pessoal de casa já está, nós já estamos no ar. Viu? Alô. Boa noite a todos. Ótimo, né? Boa noite é ótimo, né? É o vício. Boa tarde a todos. Para o pessoal de casa, do NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, estamos iniciando mais um estudo. Hoje é o penúltimo desse ano. Ainda temos sexta-feira que vem. Aí paramos o estudo e voltamos depois do dia 10 de janeiro, tá? Então, temos aí 2 ou 3 semanas. Mas, como eu falei para o pessoal de casa e para vocês, continuamos estudando em casa, né? Pegamos a sequência do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, né? Esse assunto é polêmico, a gente pode falar um pouquinho sobre ele. E os tratamentos continuam online. Eles vão continuar. Então, nós não tínhamos isso, né, nos anos anteriores, mas devido à pandemia, nós criamos os tratamentos e vamos continuar com eles. Então, não tem internet? Tá, mas faz a sua prece em casa. Tá? Isso. Se conecta com Deus é ótimo, né? Tá bom? Então, os tratamentos vão continuar. E lembrando que a partir das 15 horas a gente está dando as consultas, as orientações. Tá bom? Tem mais algum recado? Tem. Eu quero falar agora para não deixar falar no final. Segunda-feira à noite é a última segunda do ano. À tarde nós temos, às 14 horas. E à noite nós teremos a Camerata Esculpir. Lindo. São as crianças de 7 a 17 anos tocando violão, do projeto Esculpir, que fica lá na 7 de setembro, lá no centro, perto do mercado ali. São crianças de lá. A maioria dessas crianças vivem na rua, e a Karina, que é uma das voluntárias, mais a sua equipe, pegam essas crianças e dão atividade o dia inteiro. Então, os pais ou vão trabalhar, ou vou falar uma coisa aqui muito séria, ou vão para a droga, né? Porque lá tem muitos pais
que estão voltados para a droga, infelizmente, mas pelo menos ela consegue resgatar essas crianças e deu um direcionamento através daquele... Tem um maestro conhecido que ajudou tanto, né, que desencarnou agora, faz alguns 2 anos, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora. Nós demos 2 violões também, a gente está colaborando para o pessoal fazer essa camerata, e hoje eles são um sucesso. Só essa semana eles têm 4 apresentações, e tem na Marinha também, na segunda-feira à tarde estarão lá no Forte, lá da Marinha, para fazer a apresentação, e à noite eu convidei para eles virem para fazer o encerramento. E eu queria tanto que vocês divulgassem. Dá para vocês divulgarem? Vamos divulgar? Apesar que vai ser transmitido online, não é a mesma coisa. O legal é você estar aqui, ver, assistir e se emocionar. Vocês vão ver crianças, vocês vão olhar para as crianças, vocês vão se emocionar. Tá bom? Newton Júnior. Nosso ancião Newton Júnior. Boa tarde a todos, os presentes e os internautas. Vamos hoje falar sobre a pergunta 610 a 612, metempsicose. O que é isso, hein? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos diz? Vamos lá, José. Som na caixa. Som na caixa. É uma surpresa, mas é algo que é muito polêmico, como o Zé falou mesmo, né? A pessoa acha, algumas crenças acham que a gente pode voltar como um animal, né? Vamos ver, então, o que o Livro dos Espíritos nos diz? Metempsicose, perguntas 611 a 613. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Esse sentimento intuitivo está sempre nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. A metempsicose seria verdadeira se, por esse termo, se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão
entre os seres corporais das duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseiam, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim, o número de homens eminentes que a professaram vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta. Só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que por sua morte é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem
e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos. Muito bem. Quero pedir para o pessoal de casa também que façam perguntas, né? Colaborem com a gente, até trazendo a sua opinião, que eu tenho certeza que muitos são estudiosos e podem colaborar conosco. Na realidade, o que acontece? Não deixa de estar errado essa teoria quando diz que ela fala da reencarnação, né? O problema é essa distorção que fala que nós reencarnamos, eles reconhecem a reencarnação, porém, eles dão a possibilidade de você voltar como um animal e até como um vegetal, como o hinduísmo, o próprio budismo, né, fala alguma coisa sobre isso. Mas a doutrina dos espíritos nos diz que é lógico, a gente não estamos aqui para confrontar nenhuma filosofia, nenhuma religião. Nós estamos aqui para reflexionar, tanto é que nós aqui não temos opinião de nada. Nós estamos reflexionando, temos uma visão. Se nós estamos num processo evolutivo, né, já conseguimos chegar ao reino hominal, já temos a razão, e os animais não possuem essa razão ainda, são meramente instintivos, não teria lógica nós voltarmos ao reino animal, né? Não teria o porquê. Porém, tem um detalhe aí que a gente sabe, que como a consciência do espírito é que molda o perispírito, né? Nós temos o espírito e vários corpos, mas eu vou falar de dois apenas, né? O corpo mental e o corpo perispiritual. Nós temos vários corpos, vários. São 7, alguns já estão dizendo que são 11, né? Mas vamos falar só do corpo. O espírito, como todos nós sabemos, não tem forma, não tem sexo, está em formação, né? E ele tem um corpo mental. O corpo mental é uma biblioteca em que o espírito se utiliza para, de alguma maneira, utilizar como o seu processo evolutivo. Então, é no corpo mental que está todas as informações de sua existência, do átomo, como nós conversamos semana passada, que o átomo, ele não tem, é uma inteligência primaz, ele não tem ainda nenhum instinto, não tem razão, né, não tem instinto nenhum, simplesmente ele é regido pela lei de afinidade, de atração. Então, o universo, né, vamos só dar uma recapitulada, os espíritos, as falanges responsáveis pela criação e manutenção da vida, ela manipula o átomo, né, e faz com que a atração magnetiza o átomo com um tipo de uma propriedade, que esse átomo vai buscar outro átomo de diferente característica, né, propriedade, de diferente propriedade, porém que é necessário para a formação de uma molécula. E essa molécula é utilizada para desenvolvimento da vida. Então, ele não tem inteligência, não tem sensibilidade, né, e não tem instinto. Mas ele já é a vida, já é o princípio inteligente. Só que ele é manipulado pelas forças que regem o universo. E assim vai criando a vida, e isso acontece até hoje. Por isso que diz que Deus continua criando, né? A gente fala Deus porque a gente não tem uma definição. O Kardec mesmo perguntou para nós o que é Deus, né? A gente não sabe o que é Deus. Por mais que a gente estude, estamos muito longe, né? Somos crianças num berçário ainda. Como é que eu vou entender a linguagem de um acadêmico que tem doutorado? Não dá, né? Por mais que você tente falar uma linguagem infantil para aquela criança do berçário entender, ela não vai entender, é o nosso caso. Por isso que a espiritualidade nos fala
da penúltima pergunta, que nós não temos capacidade ainda de entender. Eles não é que Deus fala assim, Deus não permite que a gente conheça. Não é, isso é uma forma um pouco forte. É que esse livro tem mais de 100 anos, mais de 150 anos. Então, não é uma linguagem forte. Não é que ele não permite. Ele até permite. Se você conseguir entender, maravilha. Agora, não dá para entender, né? Então, não é que ele não permita. Então, nesse processo de desenvolvimento, o espírito, a cada informação que ele adquire nesse corpo mental, ela não se perde. Entrou ali, ficou. Não dá para regredir. A gente, até estacionar, é algo para a gente refletir. Eu acho que o espírito não estaciona, não, né? Porque é mais ou menos assim, eu posso ficar na minha cama deitado, sem fazer nada o dia inteiro hoje. Hoje é o dia da preguiça, eu vou deitar, não vou fazer nada. Só cochilando. Mas a mente da gente não está funcionando? A gente está pensando, né? Então, eu acho que nem estacionar nós não estacionamos. Então, nesse processo de crescimento, nós não vamos voltar a reencarnar como um animal. Seria um retrocesso. Não só para mim, mas para todo o universo. Porque nós aqui somos um micro-universo. Cada um de nós somos um micro-universo, onde pessoas, sociedades, estão dependendo de nós. Não é isso? Minha família depende de mim, né? O meu emprego depende de mim, e assim por diante. Então, se eu parasse esse meu processo e voltasse a ser animal de novo, eu estaria prejudicando o meu desenvolvimento e daqueles que dependem de mim. Vocês concordam? Então, o que acontece? Mas aí, tem um detalhe, alguns médiuns, trabalhadores, que devem estar nos ouvindo com certeza, falam assim, mas eu já atendi espíritos que se dizem árvores, que se dizem ratos, lobos, né? Zootropia, né? Espíritos se tornam lobos. Mas o que é isso? Ele é um lobo verdadeiramente? No universo espiritual e na erraticidade, segundo o próprio Dante, né, o inferno de Dante, e o próprio Dante, lá tem, né? Ranieri também nos diz sobre isso, que existe alguns locais em que os espíritos são árvores secas que andam, formas de lobos, águias, né? Mas isso não tem nada a ver com o conhecimento do espírito. Isso tem a ver com a ideoplastia. O que é ideoplastia? É a cristalização da ideia. É a hipnose que alguns espíritos mais esclarecidos utilizam para prejudicar espíritos, por algum motivo. Então, eles induzem, através da hipnose, que eles são seres desse jeito, árvores. Por quê? Porque eles utilizam essa energia de alguma maneira. E eles realmente se transformam no corpo perispiritual. O mental não modifica, o mental continua sendo o conhecimento e os arquivos espirituais. Mas o perispírito, ele se molda. Vocês já ouviram falar dos ovoides? Então, os ovoides é quando o espírito, ele não regride, mas ele perde a consciência, né, da sua consciência de espírito. Inclusive, já ouviu falar da segunda morte? Eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar prolongado o assunto. Existe uma segunda morte, que é quando o espírito, já num estado muito, muito desassociado da razão, ele perde a sua forma, a sua essência, né? E acaba voltando para um estágio, sem perder a intelectualidade, mas ele perdeu toda a sua percepção na sua essência, ele volta a um estágio muito primitivo, mas com a consciência, com a essência. Ele perde a consciência, mas não perde a essência. Mas é uma coisa mais, só para a gente falar um pouco, acredito que muitos conhecem bem esse assunto. Então, o que acontece? Nós temos que ter isso em consciência. Respeitar, sim, as religiões, filosofias que acreditam nisso,
mas nós temos que ter argumento, né, gente? Porque não adianta você discutir com alguém que tem uma opinião, e normalmente pessoas opinitivas, elas se fecham, porque nós estamos em 2 estágios de nossas vidas, as pessoas opinitivas e as pessoas visionárias. Visionárias, que nem falou Einstein, é aquele que tem mente aberta para receber todas as informações, como um paraquedas, né? Quando você abre o seu paraquedas, ele recebe toda a informação. E a gente tem que ter essa mente aberta para ouvir, né, aquilo que é dito, ouvir e depois escutar, que é quando a gente faz a reflexão, e depois dar-nos a nossa visão sobre o assunto. Então, é importante que a gente conheça para a gente poder argumentar, né? Então, nós temos que entender que nesse processo, porque vocês vão ouvir falar sobre, mas peraí, eu já ouvi falar que tem espírito que é lobo, e o lobo? E o espírito que virou? Eu vi um livro falando sobre isso, sobre o umbral, né? E lá existem espíritos, né, em formas de animais, de aves. Como é que pode isso acontecer se vocês dizem que não reencarnam? Ele não vai reencarnar. Ele pode se sentir um animal, mas ele não vai reencarnar como animal. Não vai. Né? E muitas vezes o que acontece? O espírito está num processo tão fixado mentalmente que ele precisa reencarnar compulsoriamente. E como o perispírito dele, eu vou falar isso para a gente, eu peço até vocês aí de casa, vamos fazer pergunta sobre isso, que eu vou falar agora. Porque o planeta, ele está em processo de desenvolvimento. É inevitável nós chegarmos aos mundos felizes, aos mundos ditosos, né? Passando pela regeneração, tá? Que a regeneração é o quê? É o que acontece conosco quando a gente opera, né? Quando a gente opera, o médico fala assim, agora você está no processo regenerativo. Não coma isso, não coma aquilo, não corra, ande devagar, tome esse remédio, não se estresse assim. Isso é a regeneração, nós estamos nos regenerando. Depois vem o ditosos, que é quando nós já estamos propensos ao bem, muito mais ao bem do que as forças contrárias. E os felizes é só bem, não tem mais. E é inevitavelmente que a sociedade terrena, eu não gosto de falar transição planetária, porque tira a nossa responsabilidade, né? A transição é do planeta, não é minha, né? E na realidade não é isso. A transição é da sociedade, dos espíritos que aqui vivem. E nesse processo que nós estamos, digamos que vai chegar um momento que esses espíritos que estão com essa idioplastia, essa cristalização mental, vão ter que reencarnar, não é? E como é que eu faço para um espírito que acha que é lobo reencarnar? Vocês já pensaram nisso? Quem pode me dizer o que acontece? Então, Heloísa? A Heloísa sabe. Botamos a Heloísa numa fria. Olha, mas não fui eu não, foi o Zé, viu? Olha, eu acho assim, ele no momento ele está se sentindo como se fosse um lobo, mas a gente sabe que não é. Então é a própria mente que faz ele criar aquela, no caso a fisionomia dele de lobo, é ele mesmo que cria, mas nós sabemos que não é. Então no caso, quando ele reencarnar, logicamente vai ter uma mudança de pensamento, ele vai ter um preparo para reencarnar. E aí, quando ele reencarna, eu acredito que seja assim, ele vai vir sabendo que é um ser humano. E aí vai ter todo o processo dele, desde pequenininho, para ele poder evoluir. Dessa maneira que eu entendo. Não, está correto o que você falou, é verdade. Não, é isso mesmo. Quando o espírito estiver nesse processo, ele é retirado, porque normalmente eles estão nos umbrais da vida, né? Então, ele é retirado por mérito, porque ninguém sai de lá se não tiver mérito. Por mérito, ele sai, vai para os laboratórios espirituais e lá começa um tratamento mesmo, né? Psicológico e perispiritual, porque existem os geneticistas, que são responsáveis pela parte celular, porque o nosso perispírito tem células como o nosso corpo tem.
E a célula do nosso corpo é um espelhamento da célula do perispírito, nós já ouvimos falar nisso, né? Que quando a gente tem uma enfermidade muito forte, o que está acontecendo é que está expurgando a enfermidade que está no perispírito, né? De alguma maneira está expurgando, e então é manipulado. Eles fazem um trabalho nas células perispirituais para que o espírito esteja pronto para reencarnar. Porém, como ele ainda tem essas oscilações, porque na realidade todos nós temos reminiscências, né? Por que a gente faz coisas às vezes e depois fala assim, meu Deus do céu, como eu fui capaz de fazer isso, né? Porque as nossas reminiscências são muito fortes. O nosso passado é muito forte, muito forte. Nós passamos décadas, séculos na espiritualidade cometendo esse mesmo erro. E de repente eu quero mudar, dá? Não dá, a gente não brinca assim. Pau que nasce torto, morre torto. Mas não é assim não, ele não morre torto não, mas é difícil de desentortar. Mas é uma realidade. A gente mesmo, quando chega aos 50, nos entas da vida, você convencer a pessoa que ela está errada, é complicado, né? Ela passou a vida toda achando que estava certa, ela pode até achar que, eu acho que a Heloísa tem razão. Mas não é bem assim, não, né? Sempre tem uma rejeiçãozinha. Imagina você passar centenas e milhares de anos pensando desse jeito. Então vamos falar daqueles casos graves em que a espiritualidade, por livre-arbítrio... Tem pergunta? Não, eu queria só fazer um comentário em cima. Essa casa tem mais de 66 anos de existência. E muitas pessoas que vieram aqui, algumas delas vieram com processo obsessivo. Talvez vocês vá falar sobre isso agora, não sei. E nesse processo da obsessão, quando a gente observa o espírito dominando aquela pessoa, ele se apresenta como se fosse um animal. Inclusive, uma delas, que eu lembro aqui, nitidamente, na época da minha mãe, que é a fundadora aqui da casa, parecia uma cobra. Ela não conseguia levantar, ela andava como se fosse uma cobra e não conseguia ficar aqui dentro, ela ficava lá fora. Eu cheguei a te contar isso uma vez, você lembra? Foi, eu lembro, sim. E os médiuns que têm vidência, eles olhavam e pareciam um animal. Explica um pouquinho isso. Por quê? Porque eles viam o perispírito. Porque o corpo mental, ele faz... O perispírito, ele é um reflexo do corpo mental. Hoje, essa minha forma, ela é proveniente do perispírito. Mas a moldagem do perispírito vem do corpo mental. Porque o espírito, todos nós ouvimos falar que o espírito que comanda, o espírito é a causa. O perispírito e o corpo é o efeito. Então, quando nós estamos enfermos, que estamos com uma doença grave, essa doença está no perispírito, nas células perispirituais. Mas a cura está no corpo mental. Então, não adianta você fazer uma operação, remover um tumor, por exemplo, e ficar curado. Um tumor que dá para remover, né? Tenho um tumor aí, um local que dá para remover. Aí você remove, o médico falou, você está curado, não tem mais nada. Pega um médium de efeitos físicos, olha o perispírito e está lá a lesão cauterizada no perispírito. Passa um tempo e ela volta em outro lugar. Porque o corpo mental não foi curado. Nós não fizemos a nossa reforma íntima. Nós não modificamos aquela sentimento, aquela emoção, aquele comportamento responsável pelo ataque no perispírito e, consequentemente, enfermidade do corpo físico. E o obsessor, como o Zé bem falou, o que ele faz? Vocês sabem, eu costumo dizer para mim sempre, que obsessor não existe. Porque quem obsedia ele somos nós. Como não existe o drogado, não é que não existe o drogado, aliás, perdão, não existe o traficante, se não existiu o drogado. Né? Porque se a pessoa não se droga, o traficante morre de fome. Se você falar assim, olha, o que dá mais dinheiro é vender
Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, talvez aqueles que vendam nas livrarias não vendam tanto como um traficante. Porque ele vai ter muito dinheiro e ele precisa, a gente fala vulgarmente, lavar esse dinheiro. Não é verdade? Então ele compra toneladas de livro do Espírito e vende pela metade, um terço do preço, para que o pessoal compre. Não é assim que eles fazem tudo no tráfico como um todo? Então o problema está o que no meu comportamento que me atrai, porque nós temos dois tipos de companheiros de jornada. Um é o nosso mentor espiritual, ou anjo de guarda, ou guia espiritual, o nome que a gente quer, que nos acompanha há várias encarnações. E ele só muda quando eu mudo o meu estágio vibracional. Aquele mentor, ele tem um estágio vibracional em que ele me acompanha, porque eu estou naquela aprendizado, assim por dizer. Quando eu evoluir, um outro mentor vai me continuar esse trajeto e esse vai ficar o quê? Ele vai ficar no padrão vibracional daqueles. Então ele é um espírito retrógrado? Não, não é isso, não. É que nem no colégio, nós temos o fundamental, o segundo grau, aqueles professores que estão no fundamental, eles são inferiores? Não. Muitos deles poderiam dar uma aula no fundamental e dar aula, né, nas universidades. Ele se propôs aquilo, ele se propôs. Por amor, eu não largo as crianças. Eu continuo dando aula na universidade, mas eu não largo as crianças. E nós temos o companheiro de jornada. Companheiro de jornada, ele é aquele que tem interesse pessoal nas minhas atitudes. Se eu sou materialista, desencarno materialista, vou ter o prazer de viver ao lado de uma pessoa materialista que conquista o tempo todo. Então, a conquista desse espírito encarnado, que é meu companheiro de jornada, também é o meu orgulho, é a minha vitória. O que bebe, que se alcooliza, que se droga, é a mesma coisa. Porém, de acordo com as nossas atitudes, esses espíritos podem nos hipnotizar, né, por algum motivo, por vingança, seja lá qual for o motivo, né, como o Chico falou, é aquele buraco no muro, onde você atira a pedra e passa porque tem o buraco que eu fiz. Se o muro não tiver buraco, a pedra não passa. Então eu crio essa ligação e permito que um desafeto que me odeia me influencie e eu acabe prejudicando pessoas, porque ele quer que eu prejudique para poder criar ainda mais a situação. E com isso, eles acabam me hipnotizando. Tá vendo? Você é um rato, como você sempre foi para mim. Você foi um rato. Você é um lobo. Porque é um predador, devastou a minha família, devastou todo um grupo. Você não é confiável. Então você é um lobo, e começa a hipnotizar. E cria um campo eletromagnético sobre a mente da pessoa, e a pessoa vira um lobo mesmo. Uma cobra, o que representa uma cobra? Uma cobra é uma pessoa traiçoeira, né? Não é assim? Lembra de Adão e Eva? Coitada da cobra, foi lá, né? No final das contas, quem pagou o pato foi a pobre da cobra. O que ela fez foi só oferecer uma maçã. E a maçã é uma delícia, né? Não é verdade? E ela virou uma cobra. Então, se eu te convencer que você é uma pessoa que não se pode confiar, que é traiçoeira como uma cobra, você é traiçoeira como uma cobra. E cria um campo mental, você hipnotiza, a gente sabe que a hipnose existe, até fisicamente, quantas pessoas não trabalham com hipnose de forma positiva e até negativa. E muitas vezes, gente, nós hipnotizamos pessoas sem saber, vocês sabiam? Quando a gente começa a insistir numa situação e acaba convencendo a pessoa, eu não vou entrar em polêmica aqui, mas quantas normoses nós temos hoje no planeta que se tornaram normal? Né? Hoje em dia você fala, mas isso é normal. Eu não vou citar, né, para a gente não criar polêmica aqui. Mas não tem coisas que se tornaram normal, hábitos que se tornaram normal.
E você vê pessoas que eram contrárias começando a aceitar aquilo. Automaticamente isso é uma hipnose coletiva. E a gente acaba, assim, invertendo os nossos valores. Tá certo? Sem pensar, sem perceber. Sem perceber, nós vamos invertendo os valores. Por isso que hoje o planeta está vivendo, como Jesus falou, a famosa colheita do joio, aliás, do trigo e do joio. Chegou o momento da colheita. E como Jesus falou, né, nos disse que o Senhor da terra não deixou ele arrancar o servo, não deixou arrancar o joio, porque ainda não era a hora. Lembra disso que ele falou? Porque o trigo ainda era pequeno e o joio ele entrelaça na raiz do trigo, simbolizando o quê? O bem e o contrário, né? O joio é coisa que não serve para nada, porque o joio não serve para nada, nem para comida de gado. Ele só serve para entrelaçar no trigo e muitas vezes puxar a seiva do trigo. Então, não é hora de arrancar ainda. Deixa o trigo crescer. Quando tiver que fazer a colheita do trigo, você colhe o joio junto. E separa o que é joio e o que é trigo. Come o trigo e o joio queima. Eles mandavam queimar o joio para que a semente do joio, olha só como Jesus realmente era um CEO, né? Naquela época, mais de 2000 anos. Queimava a semente do joio, né? Queimava aquela sementinha que nem o trigo tem. Para quê? Para que a semente não saísse voando e contaminasse as outras colheitas. É isso que ele tem que fazer hoje. Se nós somos trigos, ou estamos tentando ser, nós precisamos nos separar e queimar o joio que há dentro de cada um de nós. Porque o joio não é do semelhante. A gente critica muito o semelhante, mas o joio está em nós. Eu tenho que queimar o meu joio da minha plantação, da minha colheita, para que ele não vá ser, digamos assim, semear outros corações. Isso é importante. Então, nesse processo como um todo, só para encerrar, eu tenho uma pergunta, esse processo como um todo, essa influência, mas puxa vida, onde é que está Deus, né? Que permite uma pessoa ser hipnotizada e virar cobra, virar um réptil, virar um animal. Cadê Deus? Por quê? Porque a pessoa precisa se livrar. E como todos nós sabemos, quem pode nos curar? Nós, né? Jesus ajuda? Ajuda, mostrando o caminho. Ele pega no colo e leva? Não tem, não. Aquela conversa da pegada, lá lembra? Das pegadas, quem me carregou até aqui foi eu. Então, conversa fiada. Aquilo é poesia. Fala, José. Então, a gente está com mais ou menos 30, 40 pessoas nos assistindo. Então, a Cláudia Ribeiro está dando boa tarde. Teve poucas perguntas, né? A Dilson Coelho está dando boa tarde para a gente. Delmira Ciccone também. Oswaldo Araújo Júnior, Ângela Caneu, Rose Fernandes. A Urânia não pôde vir também. Está dando boa tarde, a Urânia. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Da Delmira Ciccone Moutinho. Eu conversei com o meu amor de manhã sobre o assunto. E o meu amor deve ser... Será que sou eu? Caramba, agora fica preocupado. Você combinou com a tua esposa a pergunta, né? Eu já entendi tudo. Tá certo. Delmira é minha esposa. Mas meu amor, eu fiquei preocupado. Indaguei. A pergunta dele é assim, a dela é assim: será que o fato de não ter cumprido a missão ainda ser totalmente avesso à moral, seria esse o motivo de voltar à não forma humana? Só se for muita imoralidade, muita criminalidade, muita... Hoje, eu assim... Mas o espírito não retrocede? Não, ela está querendo... Não, voltar à forma física? Não, a forma física não volta. É isso que ela está perguntando? Não, a forma física esquece. Olha, sabe como é que volta? Sabe como é que uma pessoa que está lá no umbral... Eu só quero assim...
deixar vocês tranquilos, porque hoje nós estamos numa fase tão importante do planeta, da sociedade planetária, que nós não vamos vivenciar isso. Não vamos vivenciar um umbral de André Luiz, nós não vamos vivenciar isso. Por quê? Porque é um processo que nós estamos vivendo hoje de crescimento. E aqueles espíritos que não têm mais jeito, eles não vão vivenciar um umbral de André Luiz, porque eles já vão ser exilados. Eles já vão para o local, né, que a gente chama baldeação, né? Vamos falar aqui, né, baldeação de ônibus. Vão ficar nesse local, aguardando o momento certo para poder migrar para o planeta que está sendo preparado. Esse planeta primitivo, onde esses espíritos vão agora morar, ainda não está pronto, ainda está na fase de resfriamento, né? A vida ainda não está para eles poderem reencarnar. Porque nós reencarnamos nos homens erectos, né? Os primatas que se ergueram. A partir dali, quando o primata se ergueu, né? O cérebro estava pronto para receber os espíritos que vieram de Capela, vieram de Aldebaran e outros planetas que a gente não comentou, mas não foi só 2, foram vários. Então, quando esse planeta estiver pronto, que não é um só, deve ser mais de um, a gente ia falar um, mas não é possível que seja uma coisa tão... Né? Aí já é para reflexionar, não estou dizendo que é o que não é. Então, quando esse planeta estiver na fase do primata se erguendo, eu falo primata, mas pode ser outra forma, tá, gente? Eu não sei qual, eu não conheço o planeta, mas, ou seja, aquela forma orgânica pronta para receber alguém para a razão. Então, esses espíritos serão exilados para lá. E o nosso planeta, nossa sociedade continuará evoluindo. Então, não tenha muita preocupação com isso, não, porque nós estamos vivendo um momento maravilhoso da nossa existência. Mas vamos falar desses espíritos que o meu amor falou, né? Então, é mais ou menos assim, esse espírito, ele não retorna como animal. Não tem jeito, ele vai reencarnar compulsoriamente. Ele acha que é uma árvore. Ele acha que é uma árvore. Se ele acha que é uma árvore, o que tem que acontecer com ele? O que vocês acham? Ele está moldado como árvore. No perispírito, o perispírito dele, porque o corpo mental diz, né, que ele é uma árvore. O que acontece com o que vocês fariam com ele? Vamos lá. O que vocês acham que a espiritualidade faz com ele? Ele volta como uma forma disforme no útero. Ele vai começar tudo de novo. Eu não sei o nome técnico, não lembro, mas não tem às vezes você fica grávida, a mulher fica grávida, e acontece uma coisa, e quando ela aborta, é uma massa. Tem um nome técnico, eu não lembro agora. Você sabe qual é, Alcina? O nome não sei. Então, ela aborta ele. E ele é abortado 1, 2, 10, 20, 30 mil. E é assim, ó. Não é que nem a gente vive, a gente desencarna, fica na espiritualidade 30, 40, 50 anos, não é assim? Um pouco mais, um pouco menos, né? Mas ele, por exemplo, ele é abortado hoje, né? Aí passa 1 mês, 2 meses, aí depende da espiritualidade manipular esse processo, tá? Ele é abortado de novo, aí um dia a pergunta não é na mesma mãe, tá? Fique calma aí, não é na mesma mãe, porque ele precisa simplesmente criar formação dentro do útero, não se sabe, não precisa ser a mãe, tá? Não precisa ser isso. Então, ele forma, aí passa, aí a espiritualidade, aí ele, né, porque ele tem consciência, ele sabe quem ele é. Ele só está hipnotizado. E aquele que o hipnotizava parou de ter ação sobre ele. Mas a mente dele está o quê? Está cristalizada. Aí aborta uma vez. Aí, sabe como se fosse um choque assim? O que está acontecendo, né? Aí ele aborta de novo. Aí já, quando aborta, já tem uma pré-formação, né? Ou seja, e a espiritualidade está lá manipulando pelo espírito dele, né?
Estão manipulando pelo espírito dele. Ó, lembra que você tinha um... Eu acho que assim, quem sou eu para dizer, mas assim, você lembra que você tinha um dedinho do pé? Né, então, não, como o dedinho do pé, mas o que ele pode perceber? O que ele pode? Ele pode perceber que ele teve perna, por exemplo. Né? Ele pode perceber que ele teve perna. Perna, tá. Eu tenho perna na árvore, eu acho que eu tinha perna humana. E aí ele se forma só a perna aqui. E assim vai, gente. Até o momento em que ele toma consciência. Isso não é de um dia para o outro. Isso não é do dia para o outro. Tudo é devagar. Mas é o que nos diz Evolução Indústria. André Luiz nos fala sobre isso. É literatura. Isso eu estou falando, não estou inventando, não. Isso é literatura espírita. André Luiz, que é um dos maiores médicos que ainda nós não conhecemos, já vou te responder, já conhecemos, fala tudo, a literatura de André Luiz, vocês leiam, ela fala sobre isso. Porque é a única forma. Não tem, você não consegue conceber que você é um ser humano. Vocês já pegaram gente radical? Assim, para falar que você não... Mas que absurdo, você não... Cara, você não está vendo que isso não é isso. E você fica... A população toda, a família inteira, e o cara... Você consegue convencer? Agora imagina no corpo mental. Esse cara é racional, ele vive o mundo, ele está vivendo, e mesmo assim acha que não é isso. Ou seja, a famosa topeira que a gente fala, né? Imagina o campo mental. Como é que você convence isso? Isso leva tempo. Newton. Muito tempo. Newton. Cada caso é um caso. Tem uma pergunta ali da... Microfone para a pessoa, por favor. A nossa repórter Alcina. Como é teu nome? Meu nome é Maria de Nazaré. Ele matou milhares de judeus, né? E eu queria saber como que um espírito desse... E eu também lia no livro onde eles falavam sobre o espírito... Põe o microfone seu, Newton, que esse aí está com problema. Eu queria saber sobre o espírito de Hitler. Como é que um espírito desse, que matou milhares de judeus na época, vai reencarnar? E eu também li alguma coisa e frequentava um centro onde eles falaram que ele tinha uma forma de um void. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco mais sobre isso. Viu, Newton? Seja breve, porque tem mais duas perguntas. Bom, Hitler é fácil. Hitler é fácil, é muito fácil. Hitler, ele ficou assim, ele ficará 1000 anos, o pessoal fala aprisionado, não é aprisionado, ele está em coma durante 1000 anos, e a misericórdia divina é tão grande, mas tão grande, que não é castigo não, é proteção. Porque todas aquelas vidas que ele fez mal estão procurando ele. Então, a hora que achar, seja o que Deus acuda. Então, ele tá dormindo porque aí ele não emite onda mental. Né? Então, ele está protegido e, segundo o próprio Chico, Gandhi pediu que quando ele acordasse, ele queria estar ao lado dele para ajudá-lo nessa nova jornada. Provavelmente, ele vai migrar para um planeta, né? Talvez um outro planeta. Eu não sei porque acho que não tem nada de informação sobre isso. Os ovoides é justamente isso. São espíritos que já perderam toda a sua razão, né? Até esses casos de zootropia, pode ser que vire um ovoide para poder começar tudo de novo. Eu não comentei que tem aquele problema orgânico, que é um feto, mas está sem forma, é mais ou menos isso. O ovoide é o reinício. No microfone. Eu tive uma gestação onde não tinha forma o meu bebê. Entendeu? Entendi. Mas ó, é isso que eu quero falar para todo mundo, tá, gente? Não significa, isso não é regra, tá? Isso não é regra. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um problema orgânico, tá? Em função de alguma coisa que aconteceu. Não é que toda mulher que tiver, é que eu não lembro o nome agora. Se alguém souber o nome, toda mulher que tiver é um espírito, não. Né? Aos casos assim, mas necessariamente não é regra. Tá? Seria uma imprudência, mas para falar, é o espírito estava aí. Eu não tenho como falar, Zé, tem uma. Bom, mas só para dar
Cláudia Ribeiro também está dando oi para todo mundo aqui. Claudinho, um beijão, Claudinho, Isso. da família. Esse pessoal que está pedindo vibração, a Alcina vai fazer a prece no final, tá bom? Tem muita gente pedindo, o Cantinho da Família, o pessoal de Portugal. Opa, né? um beijo para Caldas da Rainha. Lá de, um beijo para vocês aí. Um beijo para o pessoal. Ana Maria Crestani também está pedindo. Rob Lopes está dando um boa tarde. Grande Rob. Conheço de algum lugar. Maria Margarida Meleiro Velasco também. Nilza Lozada está assistindo e está adorando. Nilza, um beijo. Tem um grande conhecimento, Nilza. Então, comentário de Cláudia Ribeiro. Que linda essa frase que você falou, Juninho, sobre não deixarmos o nosso joio contaminar os outros corações. É realmente um aprendizado constante. O vigiar nosso pensamento, nossa fala, nossos atos. Muito obrigado, Claudinha. Obrigado mesmo. E a Delmira dos Santos também está com um comentário interessante. Quando o senhor fala de hipnose, o que vamos aceitando aos poucos pode se referir a hábitos saudáveis que nos ajudarão a evoluir ou só hábitos nocivos? Hipnose não tem polaridade. Ela funciona para um lado para o outro, né? Olha, sabe o que é hipnose? Eu vou dizer para vocês o que é hipnose, assim, positiva. O cérebro, ele tem a responsabilidade, assim, tem a tarefa dele de nos proteger. Né? Tem duas glândulas chamadas amígdala cerebral, ela fica aqui assim, ó. E ela que avalia os nossos sentidos, a nossa emoção. O que aconteceu, ela fica, opa, isso aqui não foi legal. Opa, isso aqui foi legal. Então, ela fica esperta. Se for acontecer de novo, ela dá um start. Né? Algumas pessoas têm síndrome do pânico por causa disso. São coisas que ficaram muito atreladas a um perigo muito grande. Então, o que acontece? Você já ouviu falar da famosa PNL, né? O que é? Se você falar 5 vezes para o cérebro alguma coisa, ele entende que aquilo é algo para digamos assim, para registrar. Falei um negócio aqui, aí ele perde. Falou 2 vezes, falou 5 vezes, falou, opa, eu acho que isso aí é comando. Porque ele é burro, o cérebro é burro. Ele não define o que é bom, o que não é bom para mim, ele só alerta o perigo. Então é assim, se eu falar 5 vezes, aquilo me dá uma noção de que eu preciso fazer daquilo um hábito. Ele fala assim, eu acho que isso tem que ser feito. O meu patrão está falando que tem que ser um hábito. Se você falar 21 vezes, se torna hábito. A famosa mania, né? Roeuinha. A gente consegue, padre, roeuinha? É difícil pra caramba, né? Você criou o hábito. Passou do hábito para mania. Aí você fica, é difícil. Tem que fazer um trabalho, às vezes, de hipnose. E lá onde foi que criou essa situação, e você vai lá e ressignifica o processo. Fumar. Vocês já perceberam que você faz hipnose de fumar e você para de fumar? Porque existe um bypass na informação. Então, 21 vezes você já cria, fala assim, opa, isso já tem que ser hábito, tem que ser, né? Tem uma coisa que ele bota para uma coisa chamada, que é lá no cerebelo, aqui atrás nós temos uma coisa chamada cerebelo. Sabe o que o cerebelo faz? Ele é o nosso sistema autômato. Alguém aqui manda o pulmão respirar? Manda o coração bater? Quando vocês comem, vocês sentam na cadeira e fica assim, agora vai para o estômago, você vai jogar o ácido, e o esôfago também joga, depois vai para o intestino, vocês fazem isso. Mas acontece? Acontece, né? Por quê? Porque está no sistema autômato, e quem manda é o cara aqui, ó, tal de cerebelo. Por isso que quando eu começo a fazer um processo de PNL, que o pessoal, né, fala de pensamento, eu sou próspero, eu sou próspero, não adianta falar que é próspero achando que não é, não adianta, viu? Não adianta enganar o cérebro você não engana. Você fala assim, eu sou... Olha, minha amiga falou assim, que falar que é próspero dá certo. Ela tinha um Fusquinha todo arrebentado, hoje está com uma BMW, só para falar que é próspero. Só que ela acreditou nisso. Ah, é? Legal, vou fazer também. Aí eu sou próspero, chuto a cadeira, pronto, tinha que ser comigo. Né? Tem tanto gente, todo mundo passou que ninguém tropeçou. Foi só eu passar, eu tropecei. Mas eu sou próspero, sou próspero. Né? Chega uma multa, só está vendo? Nem lembro dessa multa, tudo eu. Mas eu sou próspero. Não adianta, gente. Porque você não engana o cérebro.
Você não engana o cérebro. Tanto não engana que a gente adoece. Quer se curar, você faz tudo para se curar. Toma tudo quanto é remédio, faz não sei o quê, vai no médico e não se cura, porque você não quer ser curado. Às vezes por carência. Porque enquanto eu estou enfermo, as pessoas estão prestando atenção em mim. Isso é lá do inconsciente. Quem manda enquanto eu tento enganar meu cérebro, o inconsciente percebe. Então eu não me engano. Né? Eu quero ser curado, mas, né? Mas eu não me curo, porque na realidade eu quero ajuda, como eu costumo dizer, mas não quero ser ajudado. Eu não quero mudar meu comportamento. Eu quero que as pessoas só me ajudem, mas eu não quero mudar meu comportamento. Então, nesse processo, se nós fazemos isso, né, que estamos mais ou menos conscientes na razão, imagina quando nós estamos perdidos, achando que nós somos uma cobra, já a ponto de alterar o perispírito. Vocês acham que depois que o meu corpo mental fez essa mutilação do meu perispírito, alguém chegar e bater no meu ombro e falar assim, você não é uma cobra não, cara, você é um espírito. Ah, verdade. É assim que funciona? Para convencer, é complicado. Zé? É isso, estamos só o último comentário da Rose Amorim, dizendo que o estudo está bom demais, e eu gostaria que a gente passasse, então, para a parte Alcina, da né? Alcina Medeiros, a voz da multidão. Vamos lá. Galera, muito obrigado por participarem, pelas perguntas, né? E um beijo no coração de todos, e que Jesus, nosso mestre, possa levar essa energia maravilhosa que a nossa querida Alcina vai nos proporcionar, né? O nosso porta-voz, aos seus lares, abençoando os seus familiares e os nossos aqui também. Tá bom, gente? Fique com Deus. Vamos então unir os nossos pensamentos. Sentarmos-nos confortavelmente. Relaxar bastante. E agradecer por mais uma vez nos encontrarmos nesta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Que os nossos pensamentos neste momento, em agradecimento, envolva a todos os nossos irmãos que conhecemos e que passam por momentos de dor e de sofrimento, seja do corpo físico ou do espírito, onde eles estiverem. Que essas nossas preces cheguem e envolvam a cada um deles. Que mentalizemos essas pessoas saudáveis, felizes, equilibradas e não como doentes, porque elas estão passando por esta experiência, mas elas não são isso. Elas são espíritos saudáveis, perfeitos, e que com este pensamento encontrarão o equilíbrio, a serenidade, a paz que tanto necessitam. Vamos então, neste momento, envolvê-los em muito amor, em energias que percorram os seus centros de força, fortalecendo-os, energizando-os, equilibrando-os. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que envolva a nós e a todos que neste momento estão juntos conosco, vibrando energias positivas.
Obrigada, Jesus. Obrigada, amigo espiritual. Que tenhamos um ótimo final de semana e que possamos estar juntos em pensamentos, em sentimentos, em orações, sempre que nós nos colocarmos em sintonia com os nossos irmãos espirituais. Obrigada a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus. Que a paz de Jesus seja com todos. Povo, manda um abraço pro pessoal que está em casa. Tem muita gente precisando de ajuda. Faz assim, ó. Isso. Dá um tchauzinho para eles aí. Tchau, pessoal. Tudo de bom.